Bora falar sobre estresse? Ai, gente, hoje é um daqueles dias que você acorda, sabe, já estressada. Fico bem irritada. E aí, assim, eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, é importante, assim, a gente entender o porquê, a causa, sabe? De onde tá vindo essa irritação, esse estresse? Então, eu fiz essa checagem, eu sei que a noite foi um pouco mais intensa, embora o Matias tenha acordado uma vez só à noite. Ele demorou muito pra voltar a dormir, então, e chorou muito, então assim, sono é um negócio que mexe comigo, mas me desestabiliza, assim, não dormir bem, embora depois que me tornei mãe, né, eu vejo a mão do Senhor me dando energia, força pra viver os dias mesmo não dormindo o ideal, né, mesmo não dormindo uma quantidade boa, que seria o ideal para uma pessoa viver saudavelmente. Então eu vejo que é a força dele, é a mão dele, assim, não tem outra explicação. Então eu acho que é importante a gente sondar, sabe, para entender. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado pra gente não justificar. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido, o Matias, depois que ele nasceu, eu digo que ele abriu em mim um lugar. Eu passei a acessar um nível de estresse que eu nunca tinha acessado antes, desde a gravidez dele, desde quando ele ainda estava na barriga. Eu vivi um estresse, uma irritabilidade muito florada, assim, muito. Sabe, assim, de dar dor de cabeça, de tanta raiva, de querer enforcar alguém. E eu tenho aprendido nesse processo, nesses últimos tempos, que eu falei, Senhor, me ajuda. Eu tenho aprendido que, embora justifique, então, embora a gente faça essa checagem de entender de onde está vindo esse estresse, tudo, seja importante até pra gente prevenir, pra gente tomar decisões e atitudes que vão ajudar a gente, né, a prevenir essa situação. Então, para que a gente não chegue a uma irritação, que a gente não chegue a um estresse, né, absurdo, ou, enfim, tome decisões, faça escolhas que vão acarretar prejuízos para as nossas relações, para a nossa vida, para a nossa saúde, enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é importante saber, mas a gente precisa cuidar para não justificar as nossas ações e atitudes por conta disso. Porque eu me peguei assim, eu tô assim, é claro que eu estou assim, eu não durmo bem. É claro que eu tô fazendo isso porque eu não durmo bem. Então assim, eu fui justificando meus comportamentos desajustados porque eu não dormia bem. A gente precisa entender que quando eu tô com esses comportamentos desajustados, muitos deles são pecados. Eu deixo de amar meus irmãos, quem tá dentro da minha casa, né? Os meus filhos, meu esposo. Eu deixo de amar meus próximos quando eu tô irritada, estressada. E essa é a grande lição que eu aprendi nessa fase, que eu tenho aprendido. Que nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação justifica pecado. Justifica a gente a pecar, a gente deixar de amar, a gente gritar, a gente ferir alguém com a nossa língua, sabe? Nada, não interessa se você não dormiu, não interessa se algo difícil aconteceu no seu dia. Isso não justifica nenhum comportamento nosso desajustado. Então a gente precisa ser autorresponsável, identificar, ir aos pés do Senhor, se arrepender. Isso é uma das coisas que me ajuda muito. Às vezes, quando eu falo com meus filhos de uma forma que eu sei que não foi legal, que eu sei que eu pequei ali, eu decido ir lá e pedir perdão. Porque isso faz eu não simplesmente passar a mão, o pano, sabe? De dizer assim, não, porque eu tô estressada, por isso que eu preciso resolver isso, essa situação pra nossa relação de mãe e filho. Então, e eu preciso reconhecer pra mim mesma que a atitude que eu tive não foi legal, não agradou a Deus. E eu vou lá, filho, do jeito que eu falei com você, o que você fez foi errado, mas a forma como eu falei com você
não foi correta também. Não agradou a Deus. E eu te peço perdão. E aí eu paro também, tento sempre fazer uma oração também pedindo perdão a Deus. A gente está brincando aqui com cadeira, empurrando. Pedindo perdão a Deus e pedindo a ajuda dele. Minha oração toda manhã é essa, junto com o Bento, junto com o menino. Senhor, obrigado por esse dia. Nos ajude a te obedecer, a fazer a tua vontade no dia de hoje. Essa é sempre a minha oração diária. Garota embaixo da mesa. Mãe tá aqui, meu amor. Eles gostam de se aventurar, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Peça rara. Bateu aí a cabeça, foi? Esse Matias, o Bentinho foi tirar o cochilo lá na casa da avó. Pedi pra tirar o cochilo lá. E a gente tá sem energia agora. Estamos sem energia elétrica. De vez em quando vai embora a energia aqui. Meu cabelo, o raiz do cabelo tá crescendo. Ó, tá vendo? Esse é meu cabelo original. Tanto de cor quanto de ondulações, né? E aí, eu tô decidindo ver como que ele vai continuar crescendo, ver como é meu cabelo original, porque, nossa, acho que desde 10, 11 anos, ou menos, eu mexo no meu cabelo. Então, embora eu não alise ele desde essa época que eu pinto de louro, e quando eu comecei a pintar foi com força. Então, ele perdeu a estrutura dele, sabe? Então, eu não sei como que é a minha versão adulta com o meu cabelo original. Não sei como é essa versão. E aí, eu comecei a ver as ondas aqui. Eu falei... Aí, nasceu... Aí, como eu fiquei na gravidez com muita queda de cabelo, né? Aí, ó, tá nascendo esses novinhos aqui. Ó, é porque agora ele tá meio... ressecado aqui. Mas, ó, tipo um cachinho. Aí quando eu vi esse cachinho, eu quero ver a minha versão recheada. Como será? Veremos. Cenas para os próximos capítulos. Aí eu sigo, ou eu faço babyliss aqui nas pontas. Eu sempre tento deixar ele mais movimentado, né? Hoje eu aprendi essa parte de cima, porque é assim. Curti. Pois é, gente. Então, hoje foi um dia de estresse. Como que vocês lidam aí? E aí, o que eu faço, né? E aí, o que eu faço? Eu procuro, nesses dias mais de estresse, eu tento regular minhas emoções, né? De algumas formas. Então, hoje, eu precisei parar. Eu precisei fazer o essencial, sabe? Então, às vezes, eu faço vários estudos com o Bento. Hoje eu fiz o básico. Eu falei, filho, mamãe não vai conseguir dar mais aula pra você hoje. Nesse momento, eu vou precisar respirar um pouquinho, porque tava bem desafiador. E sabe quando você se percebe assim, subindo a raiva, aumentando o tom. E aí eu falei, não, filho, agora não. E aí ele foi brincar. A gente está começando a gripar também. Ele tá bem enjoadinho hoje. Sabe aquela história da impressora? Que você fica ali tentando, e se estressa. A impressora não... Aí você sai, respira, volta, tudo pega. Mais ou menos isso. Então eu sabia que eu tinha que pausar ali para que eu agradasse o coração de Deus. E eu decidi pausar. Eu falei, vou meditar. Antes de meditar tudo de manhã. Peguei minha Bíblia, falei, Bíblia, falar com o Senhor. Dei uma chorada. Aí depois peguei ele, fui pra outra. Filho, vamos molhar as plantas. É o tipo do dia que não dá pra você se cobrar muita coisa, no sentido de quantidade até. Porque a sua energia tá baixa. Especialmente, a gente precisa entender quais atividades do nosso dia que drenam mais a nossa energia mental, né?
que exige mais da gente. Então, pera, o que é essencial? O que eu sei que vai exigir bastante de mim mentalmente, de tomar decisões, o processo de educar exige muito, né? A gente educar e ajudar a criança a se regular emocionalmente exige, primeiramente, a nossa parte de nos regular, para poder regular, ajudar elas a regular as emoções delas. Então, 2 crianças pequenas estão eventualmente nessas circunstâncias, né, de a emoção aflorada. Eu preciso ajudá-los a lidar com essa emoção. Nem sempre eu consigo da forma mais saudável possível, infelizmente. Mas seguimos tentando. E aí nesses dias que a paciência já tá bem curta, assim, preciso entender o que vai ser foco. Poxa, as crianças estão demandando mais de mim, então vai ser a energia que eu tenho hoje, a pouca energia que eu tenho, vai ser para isso. Porque se eu meto mais atividade no meio, aí assim, eu preciso entender que eu estou uma bomba relógio. Qualquer momento posso explodir. Então assim, para que eu vou ficar instigando e me cobrando e botando peso? Porque eu tenho que fazer 1000 coisas, sendo que no final do dia não é sobre o que mais importa para Deus, não é sobre a quantidade que a gente fez, mas como a gente fez. A gente fez amor, a gente fez glorificando a Deus ou não, sabe? Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o quanto dessa questão de produtividade, que às vezes a gente se cobra muito, né? Fazer várias coisas. Mas como eu tenho feito? Eu não tô falando de qualidade ou de perfeccionismo, mas eu tenho agradado a Deus, eu tenho escolhido amar nesse processo de fazer as coisas que eu quero fazer, o que eu preciso. Eu tenho amado, eu tenho feito com a intencionalidade certa, com a motivação certa. Ou eu tenho feito com raiva, com amargura. Ou eu tenho feito com amor pelo Senhor, o que é que eu faço, sabe? No final do dia pro Senhor, são essas coisas que a gente vai dizer, eu agradei o coração de Deus hoje. E não eu agradei meu ego de fazer as coisas que eu queria, mas eu agradei o coração de Deus fazendo a vontade dele. E às vezes a vontade dele é que a gente pause, que a gente respire, que a gente escolha silenciar muitas vezes, em vez de falar besteira. Respirar antes de não explodir, né? Fazer vários trabalhos ali internos para que a gente não exploda, para que a gente vença essa tentação de ser dominado pela ira. Isso é muito, muito sério. Não é fácil, né? É de fato matar o nosso corpo. Essa nossa carne que deseja por lutar com as nossas próprias mãos, resolver na força do nosso braço, do nosso jeito, do nosso tempo. É isso. E é muito legal, porque hoje aí, na hora que eu fui meditar, né, depois que eu tava estressada, eu tinha lido um salmo com as crianças de manhã, e o Senhor falou muito comigo naquele salmo, eu falei, vou meditar nele. E é um salmo que fala, Salmos 29, ou 28, não lembro agora. Mas é um salmo que fala sobre a voz de Deus, sobre como é a voz de Deus, o poder, a majestade. E toda vez, né, que a gente tem a oportunidade de abrir a palavra, de ouvir a voz de Deus, a gente tem a possibilidade de relembrar que Ele é soberano e que a vida não é sobre a nossa vontade, sobre o nosso tempo e o nosso jeito, mas sobre Ele, que a nossa vida é feita para glorificar Ele, para apontar para Ele. Né, meu amor, tem vários dentinhos nascendo, tá desafiador para você também, né, filho? É muito dente nascendo, saindo, esses cabelos. E é isso, gente. Quis bater um papo, falei, nossa, acho que eu preciso falar sobre isso. Né? Às
vezes a gente não... pouco conversa, pouco vê sobre esse assunto. A vida tem seus desafios, né, gente? E a gente tem dias e dias, né? Tem dias que a gente acorda pronta pra viver, pra aguentar choro, pra aguentar birra, pra ajudar, colaborar com as crianças, educar. A gente acorda. E tem dias que a gente já acorda com a bateria lá no chinelo. Mas o Senhor é a nossa força. Ei. É isso. Um grande abraço. Me contem aí como que vocês fazem quando vocês estão nos dias estressadas. É muito importante, gente, né? Só resumir, né? Isso que eu falei pra vocês. A gente fica, não, é sempre que eu tô estressada. Então, porque eu sou estressada. Não, mas nada justifica a gente deixar de obedecer. E não pode morder. E agradar o coração de Deus. Não esqueça disso. Um grande abraço.